João? É que tô com um pouco de sono, que aí é difícil de pensar. Tá. Ó, vamos lá, então, ó. Desculpa. Teve origem na separação das placas tectônicas, grandes blocos sólidos da litosfera. Então, tendo em mente que litosfera é a camada de rochas da Terra, né? Litos, quando tem essa palavrinha, estamos referindo a rochas. Você já ouviu falar na teoria da deriva continental? Que relação essa teoria tem com a disposição dos continentes? Os continentes sempre estiveram na mesma posição do globo terrestre? Então, quando você estuda lá o mapa mundi, que já estudaram em geografia, e já vimos também quando estudamos os biomas terrestres, né? Você olha o mapa mundi, você acha que vocês, né, acham que sempre foi assim? Ele sempre foi assim? Mateus disse que não. Por quê, Mateus? Já foi tudo junto, todos os continentes. Então, esse tudo junto é justamente o que diz, o que relaciona a teoria da deriva continental, tá? A Pangeia, né? Vamos lá, então. Página 229. A gente vai entender um pouquinho de alguns conceitos antes de entrar na teoria propriamente dita, tá? Página 229. O planeta e o tempo geológico. Vamos lá. Thierry, começa aqui o texto, por favor. Tá aí, Thierry? Ou dormiu? Ó, nós vamos fazer assim, vamos ler, vamos ir acompanhando e eu vou explicando os conceitos, como a gente sempre faz, tá? Página 229, vamos lá. O planeta Terra se apresenta a mesma proporção. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Durante esse tempo, o planeta passou por diversas etapas de evolução que foram marcadas por mudanças profundas nas condições climáticas, o relevo transformando a vida de seus habitantes. Essa passagem de tempo denomina o tempo geológico. É medida por eras geológicas que buscam determinar as características dos seres vivos que habitaram no planeta Terra em cada período, bem como descrever o meio dos quatro. Dessa forma, subdivididas em períodos que marcam alguns dos principais eventos de cada montanha. Ok, obrigado. 4,5 bilhões de anos é a estimativa da idade terrestre. Tá, mas como se estuda, como se chega a esse número? Nós temos os principais métodos de estudo, né? Que são um dos principais métodos de estudos para entender a história da vida na Terra, a história da formação na Terra, que são os fósseis, né? O que é um fóssil? Isso já ouviram falar. O que é um fóssil? É osso? É só osso? Pode ser osso também, mas tá, você falou é osso, mas o que é fóssil propriamente dito? São pedras, mais ou menos. Pedras, tá. E eles representam o quê? Esses ossos e pedras que vocês estão falando. O que eles representam?
Qual a importância de entender um fóssil, por exemplo? Para descobrir tudo sobre o passado. Para descobrir sobre o passado. Então, se eu estudo um fóssil para descobrir sobre o passado, o que eles são? Registros, né, geológicos ou registros biológicos de seres vivos, de organismos vivos, que habitaram o planeta em alguma época da sua formação. Né? Então, você falou ossos. Ossos é o que a gente mais conhece. Mas tem várias partes de determinados organismos que também podem se transformar não, podem ser um fóssil, né? Existem plantas também que podem ser fósseis. Planta não tem osso, certo? Certo, né? Então, por isso que eu falei só ossos? Não. Determinadas partes de organismos, geralmente as partes mais duras, tá? Tem a capacidade de se fossilizar, ou seja, de virar um fóssil, tá? E esses registros, eles ficam marcados aonde? Em rochas, né? Então, são os registros geológicos que permitem a gente estudar sobre os rastros, né, do passado. Ó, Matheus, leia aqui, em tempo, por favor. Registro geológico e fósseis. Registro geológico. Informação preservada nas rochas ao longo do tempo que permite obter informações sobre a história do planeta Terra. As informações podem ser resultado de erosões causadas por um rio, da sedimentação, do impacto de meteoritos, do estudo de fósseis e etc. Fósseis. Traços de organismos vivos que existiram em outros períodos e que estão preservados em rochas, areia, gelo e até mesmo dentro de outro fóssil. Ótimo. Então, ó, o fóssil, ele é um registro geológico. Tá? Então, duas coisas. Registro geológico. Informação preservada nas rochas. Quando a gente fala de terra e tempo geológico, eu tenho sempre que entender que a litosfera, que é a formação das rochas, está relacionada ao assunto, né? Então, informação preservada nas rochas ao longo do tempo, tá? Então, são registros pelos quais nós conseguimos entender a história da formação da Terra. E os fósseis são os traços de organismos vivos, geralmente partes enrijecidas, ossos e sementes, tá? Exemplos de partes que podem se fossilizar. Uma pergunta. Um molusco. Sabe o que é um molusco? Molusco é um tipo de animal. Exemplo de um molusco. Caracol. Caramujo. Se você tem uma espécie de caramujo que viveu há 10 milhões de anos atrás, por exemplo, e você encontrou o fóssil dele, que parte do caramujo seja provável que você tenha encontrado? O corpo ou a concha? A concha. Por que a concha? Por que a concha? Não entendi. Caramujo tem osso? Então, não tem osso. O caramujo é um animal invertebrado. Mas ele tem a concha. A concha é uma parte dura, né? Que é composta de... é mineralizada. São minerais que tem ali. Por que a concha? A concha, ela é enrijecida. Porque O corpo é ela mole. seria mais resistente? Seria mais resistente? Sim, exatamente. Os fósseis, eles são partes duras dos animais e dos outros organismos, né? A parte mole, ela vai se decompor, certo? E depois a gente pode ver como que é formado um fóssil, tá? Essa parte mineralizada, ela vai, ao longo dos milhões e milhares de anos, ela vai deixando a sua marca registrada em rochas, tá? E que são os fósseis, ok? Então, fóssil nada mais é do que traços de organismos vivos, certo? Organismos vivos que existiram em outros períodos, em outras épocas, tá? E que estão preservados em rochas. Areia, ó, também fala.
areia, gelo e mesmo dentro de outro fóssil, tá? Ó, voltando aqui para o texto, vamos lá. Gabi, lê esse parágrafo, por favor. Vamos lá, continua. Registros geológicos. Tá sem áudio? Alguém tá ouvindo, Gabi? Ah, sim. Sim, eu não tô Você ouvindo. tá ouvindo a Gabi, João? Eu não tô, não. Peraí, Caraca, a o João gente não tá. ouviu. Essa pergunta é sobre quem? A professora ou a Gabi? Gabi. Ah, Gabi. Gabi. Gabi, João. Ah, não tô vendo. Não, também não tô. Tá. Laís, continua, por favor. Tá aí, Laís? Olha lá. Dormiu. Oi. Qual é a linha, professor? Terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. Os registros geológicos. Tá. Os registros geológicos, como os fósseis, são recursos essenciais para estudar o tempo geológico e é por meio deles que podemos afirmar que a Terra passou por grandes transformações, tanto em sua estrutura quanto em relação aos vivos. Isso significa que o planeta nem sempre foi igual ao que conhecemos hoje. Alguns estudos apontam, por exemplo, que os continentes tinham uma disposição diferente da forma atual, pois toda a massa continental estava unida em uma única porção, denominada Pangeia. Ok, obrigada. Gabi, não te ouvimos. Desculpa, Gabi. Tenta falar alguma coisa de novo. Alguém escuta? Gabi, tu tá de fone? Porque se você tiver com fone, tira ele. Eu consigo escutar que ela abre o áudio, mas você falando, eu não consigo ouvir. Eu consigo perceber que seu áudio está aberto, mas não estou ouvindo você falar. Tá, não tem problema, vamos lá. Ó, tá, ficou claro então o que é registro geológico, o que é o fóssil, certo? Registro geológico pode ser vários tipos de... pode se caracterizar como qualquer tipo de informação que nos traga alguma resposta, vamos dizer assim, sobre o que estamos estudando, né? E os fósseis são registros geológicos, ok? Certo? Que são dois conceitos importantes para a gente entender como que é feito o estudo da vida na Terra, tá? Alguém sabe o nome, por curiosidade, da pessoa, do profissional que estuda esses registros geológicos? Arqueólogo? Arqueólogo é um deles. Quem mais pode estudar? Geólogo? Geólogo. Mais um exemplo. Biólogo. Biólogos. Ótimo. Paleontólogos, né? Também. Geógrafos. Tá? Qualquer profissão que esteja relacionada à estrutura terrestre ou ao estudo da vida, como o Pedro falou, os biólogos também estudam esses aspectos. Charles Darwin, considerado o pai da evolução, né? Vocês vão dar melhor evolução quando chegar no ensino médio, ele elaborou a teoria da seleção natural, né? Que é a teoria mais aceita hoje sobre a evolução dos organismos, e ao longo das suas viagens, para entender como os organismos evoluem, ele fez análises profundas e estudos das rochas também, né? Então, assim, para eu entender como que um organismo evolui,
de que espécies que ele provém, ou quais são os parentes vivos, ou os parentes que já viveram daquela espécie, eu preciso entender os registros geológicos, né? Então, tem como eu estudar só evolução dos seres vivos sem entender um pouquinho de geologia, tá? Ó, na página, pode ir para a próxima página, na 230. A 230 fala das eras geológicas. Só para a gente resumir, eras e períodos geológicos são etapas, né, da formação terrestre que foram assim divididas para a gente poder facilitar o estudo da evolução da formação terrestre, tá? Ó, acho que é isso, 230. Na 230 você tem aí uma mapinha, né? Um gráfico mostrando as principais eras geológicas, tá? Deixa eu abrir um negócio aqui. Você, quando olha essa linha do tempo, vamos dizer assim, as eras geológicas, elas são a linha do tempo da formação terrestre, você consegue visualizar como que foi acontecendo a evolução, o aparecimento e a extinção de organismos vivos. Lembra que nós falamos no outro capítulo sobre extinção? Né? Vocês falaram várias questões que a ação humana leva à extinção, as queimadas, o desmatamento. Só que a extinção é um processo natural. Tá? A extinção de organismos é um processo natural. As nossas ações intensificam isso. Tá? Mas a extinção é um processo natural. Ela precisa acontecer para que a vida na Terra continue existindo. Certo? Ó. Ela caiu? Fechou a câmera, mas eu acho que ela travou e talvez caia. Não, não, ainda tá. Ainda estou aqui, pessoal. Peraí. Desculpa. Bom, vamos lá. Ó. Aqui na 230, você consegue visualizar as principais eras geológicas, tá? Só alguns exemplos. Aqui nessa linha horizontal, presta atenção aí no que nós estamos vendo. Nós temos a linha horizontal, onde tem os números, né? Está escrito Éon Radiano, Éon Arqueano, Paleoarqueano, está na linha horizontal. Tá acompanhando o que eu estou falando? Na linhazinha, tem os números, tá? Esses números representam os milhões, os bilhões e milhões de anos, bilhões e milhões de anos atrás, certo? Ó. Por exemplo, quando você observa aqui, ó, 4,6 bilhões de anos atrás, que é o que nós falamos que é a idade geológica da Terra, né?
Só uma questão. Quando você fala da idade da Terra, você está falando de ciência, né? A idade geológica da Terra, e não está relacionado com questões religiosas. Tá? Quando estamos falando de questões científicas, não estamos falando de questões religiosas, certo? Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. Então, quando você observa aqui, na linhazinha horizontal, há 4,6 bilhões de anos atrás. Formação da Terra. O que aconteceu aí? Formação da Terra, formação da superfície terrestre, formação de um oceano, formação das rochas mais antigas e o surgimento dos primeiros seres vivos. Você tem várias teorias para explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. Não é o caso que nós vamos estudar aqui, tá? Mas dentro desse conjunto aqui de fatores que nós acabamos de ver, formação da Terra, formação da superfície terrestre, formação de um oceano, nós temos várias teorias de como que foi surgindo e aparecendo os primeiros organismos terrestres, tá? Mas não vamos nos aprofundar nisso, certo? Então, você tem aí as explicações de como podem ter surgido as primeiras substâncias orgânicas, tá? Que se acredita que os primeiros seres vivos tenham surgido de conjuntos de substâncias orgânicas. Nós somos um conjunto de substâncias orgânicas, né? Nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, tá? E a partir... Estou aqui na primeira coluna ainda, 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Então, nós, seres humanos, por exemplo, e os outros animais, somos conjuntos de matéria orgânica, tá? E isso está relacionado com esse último item aqui, surgimento dos primeiros seres vivos. Mas depois nós entramos nessa questão. Quando você olha aí, fazer uma pergunta, observem a tabela. Quando você olha surgimento dos primeiros seres vivos, quais são os primeiros seres vivos que aparecem na linha do tempo? Quais são? Vejam aí, me digam. Está escrito aí, bem no comecinho. Bactérias? Bactérias. Tá? Bactérias são seres unicelulares e organismos mais simples, né? Considerados organismos mais simples, vamos dizer assim. Tá? Então, os primeiros organismos que se entende que foram os primeiros, né? São as bactérias. Tá? Em que período, mais ou menos, elas surgiram? Veja aí, diga, por favor. Em que era, né? Quantos bilhões de anos atrás? 4,6 bilhões. Qual que é, João? 4,6 bilhões de anos atrás. Os primeiros organismos vivos. 3,6. 3,6 bilhões. Então, você consegue entender que desde a formação da Terra até o surgimento dos primeiros seres vivos, passaram-se aproximadamente 1 bilhão de anos, né? Então, assim, só para nós conseguirmos entender que a formação terrestre foi um processo complexo. Só de você entender que a Terra possui aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, né, você já vê que não é um processo simples. Aí em cima tem uma espiralzinha, né? A espiralzinha é um modelo de bactéria, é só para exemplificar, tá? Essa espiralzinha aí tem espiralzinha e tem umas outras morfologias de bactérias, tá? Só para demonstrar. Aí depois, próxima coluna, olha lá, aproximadamente 2,5 bilhões de anos, então 2,5 bilhões de anos, lá no Paleoproterozoico,
Surgiram os primeiros organismos eucariontes. Aí eu quero ver. Quem é que lembra o que é eucarionte? O que é eucarionte? 2,5 bilhões de anos, surgiram os primeiros seres vivos eucarionte e os primeiros invertebrados. Invertebrados, acho que todo mundo sabe, né? O que é eucarionte? Primeiros? Não entendi, Seria mais João. ou menos um. Deixa eu ver aqui. Peraí. Uma ameba? Uma ameba é eucarionte, mas o que é eucarionte? Quem é que consegue lembrar? Vamos lá, pessoal. Puxa, lá do sexto ano. Ixi. Nada? Pesquisa? Nada? Eucarionte. Vamos lá. São seres vivos que com núcleo celular, Seres vivos o quê? uma Entendi. membrana e com vários organelos. Eu só entendi núcleo. Não entendi o resto. Eu disse que é seres vivos com um núcleo celular cercado por uma membrana e com vários organelos. Isso. Eucarióticas são as células que possuem núcleo, né? Núcleo celular, ou seja, o DNA está envolvido pelo núcleo, pela membrana nuclear. As bactérias, que são os organismos que surgiram primeiro, elas são procariontes. Né? Estudamos isso ano passado. Vocês viram lá no sexto ano. Né? Procariontes e eucariontes, ou células procarióticas e células eucarióticas, tá? Células que possuem o DNA envolvido pelo núcleo e o DNA espalhado no citoplasma. Então, quando você... por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Vamos entender, vamos interpretar. Quando você olha essa linha do tempo e você consegue ver, né? Ao longo dos bilhões e milhões de anos, o que ele mostra nos períodos e nas épocas. Esses acontecimentos é importante porque você já relaciona com questões que nós já estudamos. As bactérias surgiram primeiro. Aí, depois de alguns bilhões de anos, mais ou menos 1 bilhão de anos depois, surgiram os primeiros seres vivos eucariontes, que são os seres vivos que possuem núcleo em volta do DNA. E os primeiros invertebrados. E o que são invertebrados? São animais que não possuem o quê? Vértebras, que não possuem coluna vertebral. Exemplos de animais invertebrados. Os moluscos, os artrópodes, os insetos, né? Os anelídeos, a minhoca, os vermes, a própria esponja do mar, são animais invertebrados. Né? Então, aí você tem em cima, olha só, olha os exemplos que tem em cima. As primeiras esponjas, os primeiros animais com conchas, que são os moluscos, né? Os primeiros vírus multicelulares, olha os vírus aí. Vírus, tem escrito seres vivos, desculpa. Eu li vírus aqui. Vírus é um pouquinho depois. Os primeiros seres vivos multicelulares,
vírus não tem célula, né? Primeiros seres vivos, eucariontes unicelulares e as primeiras algas, mais ou menos nesse período que estamos falando, tá? Aí depois, vamos analisar cada um. Me diga, depois desses acontecimentos, aproximadamente 545 milhões de anos aconteceu o quê? 545 milhões de anos. O que aconteceu? A vida evoluiu. Não, a vida evoluiu, mas o que aconteceu aí, de acordo com a linha do tempo que a gente está analisando? O que aconteceu? 545 milhões de anos. O que houve? Não estão acompanhando o que eu estou falando? Começa a nascer os animais marinhos. Que animais? Peixes, água-viva. Primeiros trilobitas. Trilobitas são ancestrais, vamos dizer assim, dos insetos, tá? É uma espécie de invertebrado, tá? Que é uma espécie de inseto que já não existe mais. Explosão dos seres vivos, de seres vivos, plantas aquáticas e os primeiros vertebrados, os animais que possuem vértebras. E os primeiros peixes, tá? Então, percebam a evolução do surgimento da vida na Terra, certo? Tá? Depois, 488 milhões de anos. Primeiras plantas terrestres. Primeira grande extinção em massa devido a um período de glaciação, a era glacial, que nós escutamos falar já. E depois, 443 milhões de anos, os primeiros animais adaptados às condições terrestres. O que é isso? São os primeiros animais terrestres, porque, de acordo com o estudo da evolução da vida, os primeiros organismos a surgirem foram os organismos aquáticos, tá? E ao longo do tempo, os animais foram migrando, vamos dizer assim, para o ambiente terrestre, tá? E foram se adaptando ao ambiente terrestre, certo? Então, quando você analisa essa linha do tempo, dá para entender como que ela é interpretada, como que ela é analisada? Dá para compreender isso? Sim, né? Tá. Ó. Tá. Aqui, só para entendimento, tá? Nós vamos ter isso que está em cima, tá? Olha só, está escrito assim, só para compreender melhor. Espera só um pouquinho. Aí depois você vai ter o quê, Thierry? Olha aí, fala para mim. 299 milhões de anos atrás. Extinção dos Fala. trilobitas, primeiros répteis gigantes, união dos continentes em um único apogeu, flora com extinção em massa e desenvolvimento de répteis.
dos répteis, certo? Tá? Você vai vendo que a complexidade da formação dos organismos vai aumentando, né? Depois, no Triássico, que é a era dos dinossauros, que nós chamamos, 251 milhões de anos atrás, nós temos os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos ovíparos, ou seja, os primeiros mamíferos que têm a capacidade de colocar ovos. O ornitorrinco é um exemplo, né? E assim sucessivamente, tá? Certo? Tudo bem? Então, quando você analisa, você vê as eras e os períodos geológicos, tá? Que vai mostrando como que aconteceu a formação. Voltou? Tá. Seu comportamento. A composição está relacionada com a forma da crosta terrestre, o manto, o núcleo, etc. Já o comportamento está relacionado com os processos que ocorrem na litosfera, na astenosfera, no manto e no núcleo. Continua? Pode continuar. Pode concluir esse parágrafo. Tá bom. Com relação à composição da crosta terrestre, observamos que ela é formada por uma parte oceânica e outra continental. A parte continental é dividida em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Antártica e Oceania. Porém, atualmente foram adicionados alguns fatores culturais, políticos e econômicos que permitem a divisão dos continentes em subcontinentes, como a divisão da América em América do Sul, América Central e América do Norte. Ok. Obrigada, Pedro. Ó, vamos lá. Transformações ao longo do tempo, que foi a linha do tempo que nós acabamos de analisar de uma forma bem geral, né? Os éons, as eras e os períodos geológicos, tá? Uma coisa importante, que está aí no primeiro parágrafo, olha só. Desse modo, a Terra apresenta diferentes características quanto à sua composição e comportamento. Aí vem conceitos também anteriores que já estudamos, ó. A composição está relacionada com a formação da crosta. O que é a crosta? A camada mais externa, né? A grosso modo, a Terra está dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Lembram disso? Crosta, manto, logo abaixo, e o núcleo, tá? A composição está relacionada com a formação da crosta, o manto e o núcleo. Já o comportamento está relacionado aos processos que ocorrem na litosfera, ou seja, o movimento das placas tectônicas ou o movimento das rochas, tá? Esse movimento é que vai explicar a formação dos continentes. Litosfera e astenosfera. Litosfera é a camada de terra formada pela crosta terrestre, tá? Mais especificamente as rochas. E astenosfera, camada encontrada logo abaixo da litosfera, na parte superior do manto. Tá? Então, o manto é a camada intermediária, né? Você vai ter a crosta, o manto e o núcleo. Levando em consideração que o manto está subdividido em outras 3 camadas. Mas não vamos detalhar essa questão. O importante é lembrar crosta, manto e núcleo, né? E como o manto ele é formado de uma substância pastosa, essa formação do manto favorece o movimento das placas tectônicas. Alguém lembra que substância que eu estou falando? Aquela substância que sai do vulcão? Lava ou magma? Magma. Lava é quando ela sai, né? Quando ela sai e se resfria,
que nós chamamos de lava, tá? Então, o manto, ele é formado pelo magma que nós conhecemos, que sai dos vulcões, né? Então, quando ele sai do vulcão, que é justamente devido à movimentação das placas tectônicas, quando as placas tectônicas se chocam de forma bastante intensa, o que acontece? Esse magma, ele sai nos vulcões, é aquilo que nós vimos ano passado, né? Então, quando ele sai para a superfície terrestre e esfria, vira lava, é o que nós chamamos de lava, tá? Mas voltando aqui, ó. Aí, no segundo parágrafo, questões importantes que o Pedro leu. Veja só. Com relação à composição da crosta terrestre, a camada mais superficial, observamos que ela é formada por uma parte oceânica e outra continental. Continental é a parte terrestre, né? A parte continental é dividida em 6 continentes. Isso também, né, já estudamos em geografia. América, Europa, África e Ásia. Aí a formação das 3 Américas que nós conhecemos, ela está relacionada a fatores, a que tipo de fatores? Culturais, políticos e econômicos. Então, outra coisa importante, quando nós estudamos formação dos continentes e distribuição dos continentes na Terra, a gente tem que entender que não é só uma questão geológica, você tem outros fatores que influenciam, e acabamos de ver, fatores políticos, culturais e econômicos, né? Que permite a divisão dos continentes em subcontinentes, que são as 3 Américas que nós conhecemos, tá? Então, quando você está falando de distribuição geográfica e formação geológica, também tem que levar em consideração esses fatores, né? Porque a Terra não conhece a América do Sul, América Central, América do Norte. Isso é uma divisão que foi feita pelo ser humano, pelo Homo sapiens, né? Em que fatores como esses também influenciam na nomenclatura dos continentes, vamos dizer assim, tá? Tudo bem? Ó, e aí, no mapa mundi, você tem as cores e os respectivos continentes. Em verde, você tem a África, né? A África, só uma curiosidade, né? Ela é um continente que tem um apelido de colcha de retalhos. Já ouviram falar isso? Qual o apelido? Colcha de retalhos. Porque ela tem muitos países. Olha lá. Se você observa assim, ela tem várias subdivisões que mostram os países. Se eu não me engano, aí já é geografia. Acho que é o continente que tem mais países. Tá? Então, por isso que ela é chamada de colcha de retalhos. Olha lá. Certo? Então, você tem as coresinhas com as divisões dos continentes. A América, no mapa mundi, ele mostra uma América só, né? América, África, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Uma outra curiosidade. A África tem 54 países. Então, acho que é o continente que tem mais países, né? Do mapa do mundo. Eu acho. Acho que é o que tem mais países. Então. Aí você olha assim, ó, o verdinho, ela tem as subdivisões, né? Por isso que chama colcha de retalhos. É um apelido. Uma outra curiosidade. Vamos lá, vamos ver esse mapa mundi aqui. O rosa, lá do seu lado direito, né? É a Oceania. Qual é o principal país que está mostrando aí? Alguém sabe dizer que país é esse? Austrália. Austrália. Alguém sabe dizer outro país da Oceania? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Mais algum outro exemplo? Não. Eu vou chutar. Fala, João. Havaí e Cuba. Não. Não. Havaí é da América. Cuba tá lá, ó, tá lá na parte amarela ali, ó, América Central. Tá do outro lado. Malásia, então? Malásia? Não.
Ó, eu também não sei todos, tá? Mas você tem a Austrália, você tem a Nova Zelândia, você tem um país chamado Fiji. E eu tava com outro na cabeça. Nova Guiné? Eu esqueci. Nova Guiné acho que é também. Não? Peraí, que agora deu ruim aqui na Eu também não geografia. sei. Acho que é. Tá? Você percebe, eu vou ver aqui os nomes, tá? Porque eu tava com esses 3 na cabeça. Você percebe que do lado da Oceania, aqui, da Austrália, você tem outras ilhazinhas que também fazem parte da Oceania, tá? Então, quando você vê a Austrália, tá entendendo? Não é o único país da Oceania, é o principal ali, o maior, né? Então, você tem a Oceania, você tem a Austrália, você tem Nova Zelândia, você tem a Ilhas Fiji e acho que... Peraí. Eu estava com outra aqui na cabeça. É isso mesmo, Matheus. Papua Nova Guiné também é uma ilhazinha da Oceania. E era um outro que eu queria falar. Peraí. Tuvalu. Tuvalu era o país que eu estava na cabeça, tá? Também faz parte da Nova Zelândia, mas você tem várias ilhazinhas que pertencem à Oceania, tá? Ó, certo? Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida? Tá? Vamos lá. Por curiosidade, né, a Nova Zelândia é um país que hoje, né, pelo menos os dados indicam que até o presente momento é um país que está praticamente livre da Covid-19, né? Então, pelo menos é o que os nossos dados apontam. É um país que hoje não está mais registrando nenhum caso de coronavírus. Vamos lá, então, ó. Deixa eu pular lá para o exercício. Ele tá falando. Primeira linha, né? Todo mundo sabe o que é primeira linha? Linha é horizontal ou vertical? Horizontal? Horizontal. Linha é horizontal. Se fosse vertical, chamava como? Hein? Dá uma olhada. Volta na página 135. Tem um balãozinho azul na página 135. Tabelas. Fecharam? Na página 135. Colunas. Isso. Na página 135 tem um balão azul escrito. Tabelas são formas de representarem dados por meio de linhas e colunas. Na horizontal nós temos linhas, na vertical nós temos colunas, ok? A primeira linha é que está lá em cima, né? Na horizontal, assim. Tudo bem? São datas de qual voo, né? Das passagens. Da saída. Das datas de saída, né?
Eu posso escolher sair, né? Partir no dia 17, no dia 18. Vocês podem escrever isso aí, né? O que essas datas indicam? Datas dos voos de ida, né? Ou dos voos de partida, de saída. Ok? Ok? Datas dos voos de ida, né? E o que está indicado na primeira coluna da tabela? Pergunta da letra B aí. As datas de volta. De qual tipo de voo? Os voos de Volta. volta, né? Voos de retorno, né? No caso, de retorno para Foz do Iguaçu, que é onde ela mora, né? Então, de saída para Recife e de retorno para Foz do Iguaçu. Ok? O Reinaldo saiu, né? A letra C, então, galera. A princípio, Luana tinha optado por ir no dia 20 de julho, retornar em 30 de julho. Nesse caso, qual seria o custo por pessoa? Contra aí na tabela a informação, gente. R$ 1.556. Onde é que você viu isso aí? Ali. 20 de julho, 30 de julho, 1.556. Não tá dando pra te ver direito, Matheus. Eu disse ali, ó. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo, sim. No encontro de 20 de julho e 30 de julho. Isso. Então você pega lá a data 20, né, da saída, e cruza com a data 30 de retorno, né? Onde se cruzaram, né, essa linha e essa coluna, nós temos ali 1.556. Ok? Todo mundo conseguiu encontrar esse valor? Alguém não conseguiu, gente? Pode falar, tá? Não deixa passar sem entender, não. Ó, quanto a Luana pagará por pessoa se for no dia 17 e retornar em 31? 901. 901, né? R$ 901. Está correto afirmar que viajar um dia antes ou depois pode gerar economia no preço das passagens? Escolha um exemplo na tabela e indique. Sim. Senão ia ser tudo preço igual. Sim, né? Mas vamos pegar um exemplo na tabela aí, né? Um exemplo é, se ela pode ir mais cedo, dia 17 de julho e voltar dia 30, vai pagar 965. Só que se ela for dia 18 de julho e voltar 31, vai pagar 1.180. Então, faz bastante diferença, né? Então, cada um pode encontrar a sua própria justificativa, comparar dados aí, né? Pegar um exemplo mesmo da tabela, né? Eu, por exemplo, pegaria 18, 19 e 20 de julho ali, ó.
Se eu partir dia 18, eu pagaria 1.025 para voltar dia 27 de julho, né? Se eu for no dia seguinte, dia 19 de julho, eu já vou pagar 1.770, quer dizer, R$ 700 a mais. Mas se eu for no dia 20, eu já pago 1.120, né? Olha só, por que, né? Por que será que tem essa variação tão grande aí de preços, né? Aliás, vocês podem perceber que tem duas colunas que Fosse estão muito eu, caras, né? Se fosse eu, dia 21 e voltava dia 29. Dia Pronto. 21, 686. Eu ia Ah, no dia 21 e voltaria no dia 2 de agosto. como é que é, Thierry? Eu ia no dia 21 de julho e voltaria no dia 2 de agosto. 2 de agosto? Eu tô pensando assim, né? Se eu fosse querer aproveitar bastante tempo, né? Eu iria no dia mais cedo possível, que é dia 17 de julho. Iria voltar no E dia dia mais tarde 2, possível, né? Dia 900. 2 de agosto. Ia ser barato também, né? Ia ficar bastante tempo lá. Não, olha Mas, ó, isso. vamos Se eu responder a for questão 17 F de aí. julho e voltar dia 2, 901. Mas se eu for Uhum. dia 19 e voltar 27, 1770. Pois é, Se né? você quer aproveitar, sem dúvida o outro, né? Com certeza. Vamos responder a questão F. O que significa o dado destacado na tabela? Preço mais barato? Exato. A Luana está fazendo as suas economias, não quer gastar muito, então ela destacou esse preço na tabela, né? Então, preço... Menor preço, né? Poderia escrever assim. Que fatores, além do preço das passagens, devem ser considerados na escolha da data da viagem? Agora, gente, é a resposta... Ela não fica o dia que ela não fica, não adianta ela ir no dia e voltar no outro. Vai aproveitar a viagem. É um outro ponto a considerar. Muito bom, Gerry. Tem que pensar se compensa, né? Você viajar, que é uma viagem muito longa, né? Vou pensar, você sabe onde fica, né? Foz do Iguaçu e Recife, né? Foz do Iguaçu era divisa lá com Paraguai, né? Bem aqui a oeste, né? Sudoeste do Brasil. E Recife está lá no Nordeste, né? No litoral. Então, bem distante, né? Então, realmente, um fator a ser levado em conta é compensa essa viagem, né? O tempo que eu vou ficar viajando, o tempo que eu vou ficar hospedado lá, né? O que mais, gente? Vamos falar outras coisas aí. Vamos anotando o máximo que der de fatores que a gente tem que levar em conta. O tempo. O tempo? Que se ela quer aproveitar. Acho que foi isso que o Thierry falou, né? O tempo de duração, né? Da viagem. O que mais, gente? Que tem que ser levado em conta aí? Por exemplo, eu posso chegar e falar, ó, gente, eu vou viajar amanhã, tá? Vocês ficam aí sem professor, se vira aí, tudo sozinho. Ah, e tem que também levar comida. O importante também é levar bastante comida, porque é memória. Mas isso Não, já não é uma... Isso já não é uma... Não vai viajar de avião e levar comida. Vamos pensar na pergunta, ó. Presta atenção na pergunta, Thierry. Quais fatores devem ser considerados na escolha da data da viagem? Comida não influencia na escolha da data, né? Mas o que influencia na escolha da data? O tempo. Que tá nervoso. Também. Sim. O que mais? Pode colocar, tipo, o que o Thierry falou do clima, assim? Isso, Isso, pode anotar aí se quiser. O tempo, né? Chuvoso. O que mais? Aquele negócio que você falou, a rotina também que ela tem. Isso. Se eu tô de férias ou não, né? É bom ir nas férias, né? De preferência. Se for fazer uma viagem longa assim, né? Então vocês podem anotar várias dessas coisas, né? Um outro fator importante aí, né? É considerar temporada, né?
Já pensaram nisso? Se for viajar para a praia, né, para o litoral, numa época de temporada, assim, do verão, vai ficar muito caro, né? Ficar hospedado em hotel, né? É muita procura, né? Então é melhor, às vezes, se você quer economizar, né? Ir na baixa Vai na temporada. praia no inverno. Né? Exato. Dá para aproveitar também. Ou você vai um mês antes e espera chegar a temporada do verão. Grande sacada, hein? Ó, o Thierry até colocou a mãozinha aqui, ó. Então, é isso mesmo, gente. Várias possibilidades aí, né? Olha, agora eu vou fazer uma pergunta sobre a tabela. Tem duas colunas aí que estão bem caras. Por que vocês acham que essas duas colunas estão bem caras? Bem mais que as outras. Eu vou chutar, mas eu acho que é por causa do dia, sei lá, sábado e domingo. É o meu palpite também. Eu desconfio que seja isso. 19 e 20 de julho, tá vendo? Por que tá tão mais caro que os outros dias? Deve ser porque é sábado e domingo, né? Muita gente deve viajar, talvez, nesses dias, né? Então, é um bom palpite. Legal, galera. Damos uma investigada aí sobre o assunto, né? Agora, na página seguinte, nós temos uma outra tabela aí, ó, né? Quem é que gosta de basquete aí, galera? Eu mais ou menos. É, mais ou menos. Eu também gosto mais ou menos, mas na época da escola eu jogava. Eu fazia escolinha de basquete lá na escola. Meu irmão gostava bastante, ele me arrastou pra lá. Também você é uma ótima. É, também tem esse fator, né? Mas tinha pessoas mais baixas jogando lá também, não tinha só gente alta, não. Era bem democrático. Mas lógico que quem é mais alto ganha uma vantagem, né? Basquete. Então, olha só. Em maio de 2015, o Flamengo se tornou campeão do maior campeonato de basquete do Brasil. Em um jogo repleto de arremessos, rebotes, assistências e emoções, o Flamengo venceu o Bauru por uma diferença de 10 pontos. O placar final foi o Flamengo 77, Bauru 67. Durante os jogos, os árbitros e os assistentes registram todos os detalhes do jogo em um documento chamado súmula. Já ouviram falar disso? Não, né? Entre esses registros, encontramos duas tabelas chamadas Resumo Técnico sobre os Marcadores. Parece confusa, né? A primeira vez assim, que a gente olha essa tabela, né? Vamos tentar identificar. É melhor deixar com o juiz essa tabela. A primeira tabela fala do quê, gente? Por que tem duas tabelas? A primeira tabela fala do quê? Essa tabela tá confusa. Tá confusa? Por que tem Tá duas assim tabelas? ali. Nada a ver. Por que tem duas tabelas? Uma de Cada time. Flamengo e Bauru. Isso, uma para cada time, né? Uma tabela do Bauru, outra do Flamengo. Aí você tem ali, ó, N, bolinha, jogue. O que significa isso? Número de jogos? Número de jogos? Número de jogadas? Número de jogadas? Então, número de jogos não deve ser, porque isso tá falando só da final, né? De um jogo só, né? É o placar de um jogo só, né? Número de jogadas também acho difícil, né? O que será que significa esse N jogos? Jogadores. Número do jogador, número da blusa dele, né? Número da... Todo jogador tem um número, né? Agora Na blusa, faz né? sentido. Sacou? Ah, agora eu entendi. Aí o Então, tracinho, quando tem tracinho é que ele não fez nenhum. isso aí. Pode ser que ele nem tenha entrado em quadro, né? Porque Caramba, quantos olha o jogadores camisa entram em 5. quadro, Olha o né? camisa 5 do Flamengo. E o 34-40. Não fizeram nada. Mas olha Olha no só, pode ser, banco, bebendo um pode ser que ele suquinho. nem tenha entrado, né? Quantos jogadores entram em quadra por vez no basquete? 6. 5. 5, né? E ó, o Thierry tá por fora, o Thierry nunca jogou basquete. 5 jogadores por vez, né? Então, olha só.
Tem jogador que nem deve ter entrado, porque nem marcou nada, né? Nem fez nenhum ponto. E aí tem o negócio escrito período aí, né? Tá escrito período, aí embaixo tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e E a extra. partida do basquete é dividida em 4 períodos. Isso. Futebol são 2 tempos de 45, né? O basquete são 4 tempos de 20, certo? E não teve tempo extra, né? Ou seja, não teve acréscimos. Então eles riscaram a coluna do extra, porque não teve. Ok? E aí você tem a pontuação de cada jogador, né? Por exemplo, olha lá o Bauru, né? O jogador número 4 fez 2 pontos no primeiro período, no segundo período não fez ponto nenhum, no terceiro período fez 4 pontos, no quarto período fez 5 pontos, tá vendo? Tá tudo ali, né? O melhor da noite foi o camisa 31. Ah, é? Ele fez Cara, é bom, 23. né? 23 pontos ao total, né? Mas pelo visto não foi suficiente pro time dele ganhar, né? É. Quantos pontos o Bauru marcou no primeiro período, galera? Pergunta da letra A. Quantos pontos o Bauru marcou no 11. primeiro período? 11. Isso aí. 11 pontos. Que time obteve a maior pontuação no terceiro período? Flamengo. Flamengo, né? Terceiro período, o Flamengo fez 22, o Bauru só fez 14. Ok? Tá todo mundo conseguindo identificar esses dados aí? As meninas também? Legal. Quantos pontos o Bauru tinha ao final do segundo período? 25 pontos. 25, né? Soma, né? O primeiro com o segundo, né? 11 mais 14, 25. Que time estava à frente no placar ao final do terceiro período? Flamengo. Flamengo, né? Aliás, o Flamengo esteve aparentemente todo o tempo à frente do placar, né? Qual jogador marcou a maior quantidade de pontos no primeiro período? Camisa 16 do Flamengo. Camisa 16 do Flamengo, né? Então, camisa 16 do Flamengo fez 8 pontos ali no primeiro período, né? E qual jogador marcou a maior quantidade de pontos durante o jogo? Camisa 31 do Bauru. Camisa 31 do Bauru, isso aí. Aí ele pede pra gente agora fazer um gráfico que represente o desempenho do time do Bauru durante o jogo. Ok? Que gráfico a gente poderia fazer, hein, turma? Vocês acham? Que tipo de gráfico vocês acham que seria bom a gente tentar fazer? Nós vimos aí na página 135 que tem 3 tipos de gráficos, né? Gráfico de barra, gráfico de segmento e gráfico de setores. Qual que seria o melhor? Não sabe? Ó, uma dica, gente. Quando a gente estiver fazendo esses gráficos, existem alguns tipos de gráficos que são melhores para algumas coisas, né? Por exemplo, o gráfico de segmentos, que é esse gráfico de linhas, né? Acho que vocês já devem ter visto, que ele é bom para você ter uma análise temporal, assim, né? Como que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Se as ações vão subindo, né? Certo? Vocês devem ter visto isso, né? Então, como a gente está querendo comparar períodos, né? Talvez seja uma boa fazer esse tipo de gráfico aqui. Ok? Vamos tentar fazer um gráfico desse? Só para o Bauru que ele pede para fazer, né? Não precisa fazer para o Flamengo, não.
Vamos lá, como é que a gente faria um gráfico para o time do Bauru? O que vocês acham? A gente faz o gráfico para cada jogador ou um gráfico para o time inteiro? Time inteiro. O time inteiro, né? Só fazendo Mais um para cada fácil. jogador, né? Misericórdia. Aí não, né? Aí não. Então vamos lá, fazer um para o time inteiro. Como é que foi a evolução da pontuação do time ao longo do jogo? Tava em 11 Uhum. no primeiro período, aí subiu para Isso. 14. Aí ficou no 14 no terceiro período e no quarto dobrou, 28. Isso aí. Então teve uma recuperação ali na reta final, né, o Bauru, mas não foi suficiente. Então vamos tentar fazer um gráfico aí da evolução de pontos, né? Então é importante a gente fazer primeiro o quê, né? Marcar os eixos, né, do plano cartesiano e dar nomes para eles, né? Aqui a gente vai marcar os pontos, né? Quantos pontos foram marcados. E aqui o período, né? Se é o primeiro período, né? Ok? São 4 períodos, né? No jogo do basquete. Então, a gente vai colocar aqui, né? Primeiro período, segundo, terceiro, quarto. 4 períodos, ok? E a pontuação, né? Vamos fazer uma escala para ela? Vamos lá. Pode fazer uma pontuação que vai até 30 aqui, né? Ó. Por quê? Por que eu vou fazer até 30? Porque a maior pontuação que eles tiveram foi 28, né? No quarto período, né? Então não vai passar de 30. Eu posso fazer o meu limite aqui, ó. É que não sei se dá pra ver, né? Tá meio pequeno. 30. Ok? Professor, eu pesquisei aqui e um jogador chamado Wilt Chamberlain, em uma só partida contra o New York Knicks, em março de 1962, fez 100 pontos em uma partida. Esse cara é bom, hein? Então, olha só, eu vou começar a dividir aqui, ó, né? Já peguei o 30, eu vou dividir na metade mais ou menos, só pegar o 15. Ok? Mais para baixo. Aí eu vou dividir de novo aqui, né? Ó, 25 e 20. Aqui também. Ok? Fiz uma escala aí, ó. Vocês podem tentar fazer com régua, né? Eu fiz de 5 em 5, tá bom? Vocês podem fazer de 2 em 2, de 10 em 10, como você preferir. Aí no primeiro período, foram 11, né? 11 pontos. Então vamos lá, primeiro período, 11 pontos. Ok? No segundo período, foram quantos pontos? 14. 14, então. Deixa eu ver aqui. Ok? Então nós vamos pegando 11, 14. Né? Depois, no terceiro período, foi 14 de novo, mantiveram aí. E no último, 28, né? Então, opa. No último aqui. Ok? Vai ficar um negócio assim, ó.
Mais ou menos. Vamos ligar, né? Que tem que ser um gráfico de segmentos. Nós vamos pegar um gráfico de linha. Olha só como é que foi a evolução. O time do Bauru foi subindo, foi melhorando. Mas melhorou tarde demais. Ok? Então, se a gente até quiser marcar, né? 11, 14, 14, 28. Vou até colocar os números, né? Nesses pontos. Então, gente, quando for representar a evolução no período, assim, né, ao longo do tempo, o gráfico de linhas é mais recomendado, tudo bem? Pedro, tá conseguindo acompanhar aí? Sim. Sim. Então, turma, o exercício 2, ele é parecido com esse, né? Quer ver? Olha para o exercício 2 aí. Ó. Já terminaram de copiar aqui? Não? Essa questão 2 aí que está na página 137, tentem fazer ela. Vou dar um tempinho para vocês, ok? Quem mais quer mostrar aí? Como é que tá ficando? Então, coloquei aí, né, no meu gráfico dos horários. Vou pegar as temperaturas aí, ó. Primeiro 18, depois 19, 22, 25. Opa. Pra fazer bem retinho aí, pra ficar bem bonito. Ficou uma montanha mesmo. 18, 19, né? Depois aqui 22. Depois 25. Depois 27. Depois 21 e 20.
Ficou um negócio assim, ó. No meu caso ficou assim. Vou apagar um pouco essas linhas aqui, que senão fica meio... Vou forçar aqui. Ok? O meu ficou mais deitadinho. Mais achatado. Tranquilo, galera? Então a gente coloca sempre o tempo na horizontal para poder ter essa visualização, né, do decrescimento, de quando cresce, quando diminui. Fica bem bonito. Então, né, gráfico de segmentos para representar essa variação aí ao longo do tempo. É o mais indicado. Colocar os títulos, né, dos eixos. Aqui já está horas aqui. Temperaturas. Podemos esquecer. O que mais você quer mostrar aí? Como é que ficou? Observe a seguinte situação. A companhia elétrica fez um levantamento sobre o consumo de energia em uma cidade e observou a participação de alguns setores nesse consumo. Então, olha só, o setor residencial, o consumo diário é 240 mil quilowatts, tá? 240 mil quilowatts, né? Na verdade, isso é uma medida de potência, né? Olha só, o setor comercial, ele tem um consumo diário ali de 288 mil quilowatt dia, né? A indústria, setor industrial, tem um consumo diário de 384 mil quilowatts. E outros setores, 48 mil quilowatts. Qual o total aí? Ficou? 960 mil quilowatts. Isso, 960 mil quilowatts é o consumo total dessa cidade aí, né? Gente, olha só. Tem até uma informação bem interessante da gente analisar aí, né? Que vocês forem olhar, o setor residencial, ele nem consome tanto comparado com o comércio e indústria, né? Os setores aí, comercial e industrial, consomem muita energia, né? Então, e eles economizar água? Oi? Eles falam, a gente consome, a gente é o que consome menos, e eles pensam para a gente vai economizar água. Pois é, né? Né? Mas você está falando de água, tem a ver com energia também, né? Porque a nossa energia vem da água, grande parte vem dessas usinas hidrelétricas, né? Mas sim, né? O setor industrial e agricultura, né, também consomem muito, tanto energia como água, né? Consome muito, né? O setor residencial consome menos, né? Então é uma boa pergunta, né, Thierry? Por que eles cobram tanto da gente, né? Por que às vezes não cobram mais das empresas? Né? Uma pergunta interessante para se fazer. Então, olha só, qual é o primeiro passo para a gente construir um gráfico de setores, né? Para construir um gráfico de setores que represente a situação acima, devemos seguir os seguintes passos.
Primeiro passo, calculamos a porcentagem correspondente ao consumo de cada um dos setores. Como é que a gente calcula essa porcentagem, galera? Olha só o residencial. 240 mil dividido por 960 mil. Por que ele fez essa divisão? Hein? Por que ele dividiu 240 mil por 960 mil? Ele dividiu quanto a gente gasta na residencial, no total. Isso. Então, quando a gente divide a parte pelo todo, a gente vai ter a fração, né, a porcentagem que representa aquilo, né? Então, ele dividiu a parte que era 240 mil pelo todo, total, deu 0,25, ou seja, 25%, né? Isso também poderia ser dito que é 1/4, né? 1/4 do consumo total de energia da cidade é devido ao consumo residencial. 1/4. Ok? Vamos olhar o comercial embaixo. 288 mil dividido por 960 mil. Deu 0,30, ou seja, 30%. Né? 30% do consumo de energia da cidade vai para o comércio. Né? A indústria, 384 mil dividido por 960 mil, então sempre a parte dividida pelo todo, né? A parte da indústria dividida pelo total consumido na cidade. Mas ela é responsável por 40%. Olha só, 0,40 vira 40%. Né? E os outros, 0,05 é 5%. Gente, vocês lembram disso? Dessa parte de transformar uma divisão no número decimal, depois transformar numa porcentagem? Vocês se lembram disso no ano passado? Mais ou menos? Tá, a gente vai trabalhar com algum exemplo aí depois. Mas olha só o segundo passo que ele coloca aí, ó, né? Aliás, antes do segundo passo, ele faz uma pergunta. O que é possível observar na soma das porcentagens de um gráfico de setores? Soma as porcentagens que apareceram aí. 100%? Dá 100%, né? Se eu somar 25 com 30, já dá 55. Com 40 dá 95. Com os outros ali, 100%. Tem que dar 100%, né, galera? Eu estou somando as partes de um total, a porcentagem tem que dar 100%. Ok? Agora vamos ver o segundo passo. Calculamos os ângulos de cada setor. Então, olha só, 25% é a fração respondente, né, a parte respondente à residência. Mas quanto que isso vale em graus? Né? Quanto que é 25% de 360 graus? Aí ele coloca aí que dá 90, né? Mas por que ele pegou 360 graus mesmo? É a volta completa, né? É. Então, ó, aqui é uma circunferência, né? O círculo ele vai estar dividido em pedaços, né? Se eu for pegar a parte da residencial, olha só, tem que ser 1/4, né? Se eu dividir isso em 4 pedaços aqui, ó, o residencial vai ficar com um deles. Ok? 1/4, né? Que é a mesma coisa aqui, 25%. Tudo bem até aqui, gente? Então, esse aqui é quando eu for fazer o meu círculo, né? O setor residencial vai ficar com essa fatia aí. 1/4, 25%. Né? E como é que eu calculo isso? Como é que eu sei quantos graus eu vou ter aqui, né? Eu calculo 25%, né? De 360 graus, porque a volta completa é 360 graus. Tá, mas como é que eu faço essa conta, né? Agora presta atenção, né? 25% eu posso escrever como uma fração, né? Vocês lembram disso? Eu posso escrever como uma fração, 25 sobre 100?
vezes 360 graus. Ok? Então, eu multiplico a minha porcentagem, que é uma fração de denominador 100, pelo meu total. Então, eu vou pegar uma parte do meu todo, que é 360 graus. Tá? Fazendo essa multiplicação aqui, né? E depois dividindo, isso aqui vai dar 9.000 dividido por 100, que vai dar 90. Ok? Então dá 90 graus. E olha só, aqui a gente sabe que é 90 graus mesmo, né? Lembra que esse ângulo reto aqui, né? É um ângulo de 90 graus? Vocês lembram? O ângulo reto, ângulo de 90 graus. Né? Então, de fato, né? Quando eu peguei 1/4 aqui, né? Dividi em 4 pedaços, pintei 1, que era 25%. Se eu fosse calcular 25% de 360 graus, eu ia encontrar lá os 90 graus. Que é justamente essa abertura aqui, esse ângulo. Se eu for fazer o mesmo para o 30%, quanto que é 30% de 360? Né? 30% de 360 é 30 sobre 100 vezes 360. Ok? E aí eu multiplico aqui em cima, né? Ó, 30 vezes 360. Aqui eu posso imaginar que é sobre 1, né? Se vocês preferirem, né? 30 vezes 360 e divide por 100. Eu já posso até facilitar as coisas aqui, ó, cancelando 0 com 0, né? Já corta. Os zeros que tem em cima com os zeros que tem embaixo. Fica só 3 vezes 36 dá 108 graus. É o que está aí na apostila, né? De vocês. 108 graus. Então, quando eu for construir o gráfico de setores, eu vou usar o meu transferidor. Lembra do transferidor, galera? O que é o transferidor? Então, a gente vai pegar o transferidor, apoiar aqui, abrir no ângulo de 108 e traçar. Aí vai ficar assim, ó. Essa parte aqui vai ser a parte da comércio. Comercial. 30%, né? Comércio. Ok? E assim vai, né? Eu vou pegando, descobrindo qual ângulo que vai ser, né? Qual ângulo que corresponde ao 30%, qual ângulo corresponde ao 40%. E vou encaixando, vou montando aqui. Vai sair esse gráfico que está aí na página 138, aí embaixo. Esse gráfico colorido, né? Estão vendo aí? Tem o mesmo gráfico colorido, com os nomes dos setores, né? E tem o gráfico com as aberturas dos ângulos, né? 144 graus, 90 graus. Tudo bem? Deu para entender a pegada aí? Já que o Thierry falou da água, vamos fazer então para a água, né? Vamos ver como é que é essa relação da água aí. Vamos fazer um.